A graça e a paz, meus amados irmãos. O estudo vai ser sobre Daniel, capítulo 2, versículo de 1 ao 49. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre os reinos vindouros. O sonho e o decreto de Nabucodonosor, do verso 1 ao 16. Nabucodonosor pede aos sábios que lhe revelem o seu sonho. Os críticos se referem a esta data no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, como prova de que o livro não foi inspirado, porque, dizem eles, Daniel, por este tempo, não poderia ter terminado seus 3 anos de preparação. Mas, de acordo com o sistema babilônico de contagem, o segundo ano de Nabucodonosor seria realmente seu 3º ano no trono, desde que um ano não seria contado enquanto se completasse. Você vai comparar isso lá no verso 1:1. Portanto, isto não contradiz a possibilidade do sonho ter ocorrido no fim do segundo ano de Nabucodonosor, e que Daniel assim interpretou o sonho logo ele tivesse completado seu 3º ano de preparação. Outra explicação plausível é que Daniel e seus 3 amigos estavam ainda em preparação para bastante avançados para serem contados entre os sábios. Em 2:14 ao 18 e também do 24 ao 28. Mágicos, astrólogos, feiticeiros e caldeus representam todos os tipos de sábio na Babilônia. Ainda que Caldeia literalmente descrevesse o território ao sul da Babilônia, o termo caldeus chegou a representar a nata da sociedade babilônica, homens de grande conhecimento que influenciarão os negócios políticos e religiosos do reino. Os sábios perguntaram primeiro sobre o sonho para que pudessem interpretá-lo. Começando neste versículo, continuando até capítulo 7, verso 28, os manuscritos existentes de Daniel são escritos em aramaico, siriaco. Todo o restante do livro é escrito em hebraico. Veja a introdução. O aramaico era a língua predominante falada no reino e foi adotada até pelos exilados judeus, que continuaram a falar quando retornaram à Palestina. O decreto do rei punha à prova a autenticidade destes sábios. Se tivessem realmente capacidade sobrenatural, eles poderiam revelar a Nabucodonosor tanto o sonho como a interpretação. Se pudesse fazer isto, receberiam grande honra, mas se não pudesse, então morreria. Eles começaram a ganhar tempo, repetindo o pedido para que o rei revelasse seu sonho. Nabucodonosor percebeu a sua estratégia de preparação de mentiras quando eles se detiveram algum tempo na esperança de que a situação pudesse mudar, mas se recusou a alterar o seu decreto. Eles descreveram a exigência do rei como insensata e impossível. Naturalmente, isto era admitir que eles eram embusteiros. Nabucodonosor enfureceu-se e emitiu o decreto para que os sábios fossem mortos. Isto incluía Daniel e seus companheiros. Quando Arioque, o capitão dos algozes do rei, veio prender Daniel, ele fez saber tudo o que tinha acontecido. Daniel requereu ao rei que lhe desse tempo para estudar o sonho e a interpretação. A fé de Daniel em Deus era inabalável. Ele tinha firme esperança que este segredo seria revelado, mas buscou seus 3 companheiros para
juntar-se a ele em oração a Deus, pedindo a revelação. A confiança não lhe permitiu esquecer sua dependência de Deus. O segredo do sonho foi revelado numa visão noturna e Daniel, agradecido, louvou a Deus do céu. Dele é a sabedoria e o poder. Ele é absoluto em todos os seus caminhos. É ele quem muda o tempo e as estações. Comanda a ascensão e a queda dos reinados da terra. Remove reis e estabelece reis. Deus é supremo dominador do universo. Dá sabedoria aos sábios. É a fonte da sabedoria. Ele revela o profundo e o escondido. É capaz de conhecer o futuro. Daniel agradeceu a Deus pela sabedoria e o poder concedido a ele. Qualquer êxito que tivesse com Nabucodonosor não seria por própria força, mas pela de Deus. E Daniel humildemente reconhecia esse fato. Daniel persuadiu Arioque a não matar os sábios, porque agora ele poderia satisfazer o pedido do rei. Arioque levou Daniel rapidamente a Nabucodonosor. Daniel reconheceu que nenhum homem por si só tinha capacidade de revelar segredos. Somente Deus do céu que tem a capacidade. Daniel falou ousadamente do Deus verdadeiro ao rei pagão e idólatra. A expressão últimos dias sempre se refere à era messiânica ou aqueles dias que precederão o período messiânico, quando o reino de Deus seria estabelecido. Vejam em Gênesis 49, 1, 9 e 10. Também Números 24, 14 e 17. Isaías 2, de 2 ao 3. É o mesmo período do qual Joel falou em 2, 28 ao 32, citado por Pedro no Pentecoste e aplicado ao seu próprio tempo em Atos 2, 17. O período dos últimos dias está em contraste com os tempos passados. Quando Deus ainda planejava as dispensações futuras na terra para o homem, veja Hebreus 1, 1 ao 2, estamos agora vivendo nos últimos dias na terra, porque depois disto haverá julgamento e eternidade. 1 Coríntios 15, de 23 ao 26. Daniel afirma claramente que ele é apenas um instrumento através do qual Deus está dando a conhecer a história mesmo antes que ela ocorra. Nabucodonosor tinha visto em seu sonho uma imagem brilhante e terrível composta de diferentes metais. A cabeça era de ouro, o peito de prata, o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e argila. Uma pedra talhada, sem auxílio de mãos de origem divina, feriu a imagem de modo que ela foi demolida. Então a pedra se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Nabucodonosor, realmente o reino de Babilônia, é representado pela cabeça de ouro. Este era o grande império, o domínio governado no mundo. Deus era a fonte do poder, força, glória deste reino. A gente vê isso em Daniel 2:21 e também 4:25. Deus é soberano, governante do universo. Jeremias 27, de 5 ao 8. Se alguém questionar esta declaração, então que explique como Daniel pôde tão exatamente predizer a queda da Babilônia, bem como as sucessivas ascensões e quedas de outros 3 impérios mundiais. Além do mais, porque não houve outros impérios mundiais. Desde os dias do Império Romano, durante o qual o reino de Deus foi estabelecido, em 244, não houve outro domínio imperante mundial. Outros reinos que terão domínio sobre toda a terra sucederão a Babilônia, o peito
e os braços de prata representavam o reino de Medo-Persa, em Daniel 5:28 e também em 8:20. Este seria sucedido pelo reino da Grécia, a Macedônia, conduzido por Alexandre o Grande, em Daniel 8:21. Daniel não se estende sobre nenhum destes impérios mundiais. Esta não é uma lição de história, mas o objetivo é mostrar pela inspiração profética que Deus está no comando e que o seu reino seria estabelecido. Todos estes reinos terrestres cairão por decreto divino. A brevidade desta descrição é diferente de que qualquer homem teria escrito. A exatidão desta profecia é diferente do que qualquer homem poderia ter escrito. O poder da profecia cumprida confirma a inspiração da Escritura e repele os esforços dos infiéis que negam a inspiração. O quarto reinado é o Império Romano, representado pelas pernas de ferro e os pés de ferro e de argila. Roma era forte e o ferro era um símbolo apropriado, veja Daniel 7:7. Contudo, este reino era fraco dentro de si, o que é representado pela mistura de ferro com argila. Ainda que fosse capaz de conquistar o mundo, Roma jamais seria capaz de combinar o povo em um só. Roma teve muitas dificuldades em manter o império coeso e finalmente o império caiu tanto por causa das fraquezas de dentro como pelos exércitos de fora. É digno de se notar que em nenhum lugar 10 deles foram especificados. Muitos é dito sobre isto pelos pré-milenistas que tentam dar uma interpretação adicional ao sonho em seus esforços para negar o que realmente é dito, isto é, em que o reino de Deus foi estabelecido nos dias do quarto reinado, que era o romano. Não há qualquer outra interpretação simbólica dos dedos que não seja a fraqueza dos reinos do ferro e argila misturados. Nos dias destes reis, no Império Romano, o reino de Deus seria estabelecido. Jesus confirmou esta profecia em Marcos 1:14-15 e 9:1. Este reino é de origem divina e de duração eterna, em Hebreus 12:28. A pedra não era de origem humana, indicada pelo fato de que era cortada sem mãos. A igreja é o reino de Deus, Mateus 16:18-19. Ainda sendo Deus o soberano, Senhor de todo o mundo, ele tem o povo especial que se submeteu voluntariamente ao domínio de Jesus Cristo. Colossenses 1:13-14, Apocalipse 1:5-6 e também 5:9-10, capítulo 12:5, capítulo 17:14, capítulo 19:15, 1 Pedro 3:22 e Efésios 1:20-23. O reino de Deus é um reino espiritual, Lucas 17:20-21. O reino de Deus não permanece forte por causa das suas forças físicas, mas por causa do uso da espada do Espírito. João 18:36 e 2 Coríntios 10:3-5. O reino de Deus, que foi estabelecido nos dias do Império Romano, continua até agora. O Evangelho tem sido pregado através do mundo, e onde quer que tenha ido, obteve vitória, ao voltar os corações dos pescadores para o domínio de Cristo. Os reinos dos homens têm vindo e ido, mas desde os dias do Império Romano não tem havido nem haverá outro império mundial dominado pelos homens. Todas as tentativas para fazer isso levaram a nada, mas o reino de Deus continuará na terra até a segunda vinda de Cristo, quando será entregue ao Pai. 1 Coríntios 15:23-36. O rei engrandeceu a Daniel no sentido que ele o honrou
Mais importante, ele honrou a Deus, a quem Daniel representava. Contudo, os acontecimentos registrados no próximo capítulo mostram claramente que Nabucodonosor não renunciou aos moldes pagãos, nem se converteu completamente ao Senhor. Talvez ele fosse como muitos de hoje em dia, que sabe e reconhece a verdade, mas nunca se submete plenamente à obediência. Daniel foi posto como chefe supervisor da província de Babilônia e seus companheiros também receberão cargos oficiais do reino. Amém.